tinha mencionado, dependendo do interesse e da opinião de vocês, eu poderia customizar essa sequência, né, que vai ser feita, mais de acordo com as dúvidas que vocês têm com relação a isso. Eu acho importante, antes de iniciar, falar algumas coisas. O que eu sei, nessa questão sobre narcisismo e tal, infelizmente esse assunto é um assunto que a pessoa ela tem que ter uma experiência pessoal para poder entender, sabe? E então o que eu chamo de experiência de vida, entendeu? Aonde eu combino aquilo que eu vivenciei, entendeu? Com aquilo que eu estudei, né? E aí eu consegui juntar essas coisas e começar a entender melhor um pouco o que está acontecendo. E eu sou uma daquelas pessoas que, infelizmente, quando eu precisava saber dessas informações, quando eu não tinha acordado ainda para o que estava acontecendo, eu gostaria muito de ter cruzado com um canal, por exemplo, ou uma fonte onde apresentasse informações que pudessem ajudar a entender o que estava acontecendo, né? Então, uma das razões pelo qual esse canal existe é em função de eu estar proporcionando para as pessoas que passaram e passam algum sentimento parecido com esse que eu estou dizendo e que consigam encontrar, né, pelo menos uma opção de informações sobre isso e que essas opções de informações que eu forneço aqui ajudem as pessoas como eu gostaria que tivessem me ajudado quando eu procurei. E na época, infelizmente, era diferente, era uma outra situação. É difícil a pessoa ela entender o que está acontecendo se ela não tiver uma boa dose de discernimento e tal, porque vai ser tudo muito confuso, entende? É importantíssimo o que eu vou mencionar agora. Sempre a pessoa que busca o conhecimento, sempre a pessoa que busca a verdade, ela vai encontrar muita mentira. Muita, o que eu chamo de desinformação, para quem já viu isso nos outros vídeos. Eu não tenho como combater a desinformação que as pessoas fazem, eu tenho apenas como proporcionar, entende, o conjunto de informações que eu compartilho com vocês, na esperança que vocês consigam ter o discernimento para verem que vocês vão encontrar mentiras e desinformações na caminhada de vocês. Então esse também é o objetivo desse canal, que eu gostaria de ter encontrado quando eu buscava isso, e é dentro daquilo que eu falei do processo de acordar, que quando a gente vai acordando para essa situação toda, né, existem muitas dúvidas. Normalmente o mais provável é que o problema vem em função de algum relacionamento que não está dando certo e tal. E encurtando essa parte, pessoal, quero dizer assim que eu descobri, entende, que na verdade tudo que tinha me deixado predisposto na vida a situações abusivas e uma série de outros problemas foi em função de ter nascido numa família altamente narcisista, nesse caso narcisista maligna, narcisista destrutiva, pai narcisista destrutivo, mãe narcisista, irmão Flying Monkey, que virou um narcisista forte, e uma irmã que foi a enabler e que acabou propagando, né, por ela, né, todas as crianças douradas que acabaram virando também narcisistas, né? E aí vai entrar na questão oculto, invertido, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. E isso foi o que, entende, me deixou com problemas na vida, onde eu tentava entender o que estava acontecendo, não conseguia, e eu gostaria de poder ter encontrado, né, informações que pudessem ter me ajudado a evitar muitos problemas. Tá.
Então, como eu não tive essa oportunidade, mas eu tenho a oportunidade de dividir essa minha experiência com vocês, então é isso que eu estou fazendo, entendeu? O objetivo desse canal é esse, que é proporcionar informações para ajudar as pessoas a se recuperarem e entenderem melhor o que está acontecendo. Então, pessoal, essa é a minha base de conhecimento, é através do que eu passei, e o que eu passei, talvez eu vou falar nos vídeos, mas foram coisas seríssimas, entendeu? Os efeitos disso foram muito sérios, tá? Até em coma eu já tive, eu já entrei em um hospital pronunciado morto, pessoal, tá? Sabe? Mas talvez a razão pela qual não ter sido minha hora seja porque eu tenha que estar aqui contando essa história e ajudando quem eu puder ajudar. Que o que eu passei é uma coisa muito forte, é uma experiência bem traumática, aí decorrente do estresse pós-traumático complexo. E graças a Deus eu consegui, né, caminhar na minha formação e consolidar, né, um conhecimento teórico e prático para que me permita ter uma biblioteca de conhecimento sobre esse assunto, que possa, né, que tem me ajudado e que eu possa ajudar quem eu puder através das informações que eu compartilho nesse canal com os vídeos. Esse processo tem sido um trabalho contínuo, né, onde continuamente eu tenho esses momentos de insight, de entender. Sempre vou continuar tendo. Eu acho que até o último sopro de vida que sair de mim, ainda eu vou continuar, sabe, tendo esses momentos de insight, de entender, de compreender, porque eu acho que o processo das pessoas nesse planeta é se desenvolverem, entendeu? E esse processo ele nunca acaba porque faz parte da consciência. A consciência não é carne e osso, a consciência é a nossa energia. E quem sou eu, por que eu tô, né? Por que esse canal está aí, da onde que vem as minhas informações. Como tudo isso é da ótica da minha experiência, eu não tenho como dizer que aquilo que eu falo é 100% correto, é 100% verdade, e eu sou uma informação omnipresente, capaz de explicar tudo, entendeu? Da forma mais real possível. Estou sujeito a erros, estou sujeito a revisar os meus conceitos, que faz parte do processo da melhoria contínua e da evolução que eu falei. Eu fico grato de ter falado isso porque eu consigo aportar quem eu sou naquilo que eu faço, certo? E vocês conhecem um pouco mais, então, sobre essa pessoa que está fazendo os vídeos e passando a informação para vocês. Bom, pessoal, essa época, então, como nessa época de final de ano, a razão pela qual eu falei tudo isso é para salientar que normalmente a situação narcisística ela começa no núcleo familiar, tá? Talvez as pessoas que estejam assistindo esse vídeo não tenham se dado conta disso. Talvez as pessoas que estejam assistindo esse vídeo percebam que o problema está no relacionamento, o problema está com o ex, com a ex, sabe, uma coisa que deu errado, problema com alguém no trabalho, etc. e tal, relacionamento. O que não invalida, entendeu, o processo de despertar e ver que tem alguma coisa errada. Eu só digo que é muito, muito, muito provável que a situação aconteceu na família que deixou você predisposta a cair numa situação, entendeu, de abuso narcisista, porque as pessoas numa dinâmica familiar tóxica, nociva, disfuncional, elas vivem com o que eu chamo de farelos de migalhas de atenção, de amor e de carinho, é tudo uma... E quando existe alguma coisa, não é nada... É sempre com algo em troca, é um processo muito tóxico, onde a criança ela
se desenvolve nisso aí completamente confusa, entendeu? E sem entender o que está acontecendo, mas sempre ela procurando entender por que para ela as situações são diferentes, são mais difíceis do que, por exemplo, o que ela vê em outras famílias ou o que ela percebe na sua própria família com relação a irmãos e irmãs, entendeu? E é isso, essa situação é o que começa a evocar agora o processo de final de ano, porque como nós vamos se aproximando para o final de ano e tem essa questão de Natal, de Ano Novo, de festas, e tem esse contato que nunca foi saudável, isso traz, isso evoca as memórias nocivas. E essas memórias nocivas, elas estão ancoradas exatamente no estresse pós-traumático complexo, porque a pessoa passou por um trauma durante muito tempo, quando criança. As crianças empáticas, elas não conseguem ver, por exemplo, um abuso com animais, elas não lidam muito bem com injustiças. Desde pequenas, elas têm um senso de conseguir entender e se colocar no lugar das outras pessoas, e elas sofrem com isso. Elas são pessoas altamente sensíveis, entende? Mas não quer dizer que sejam fracas, elas só têm uma sensibilidade aguçada pela vida, pelos sentimentos, pelo amor, pelo carinho, pela atenção, pelo respeito. As criaturas narcisistas, elas são desprovidas de tudo isso. Como eu disse, como fossem criaturas de uma outra espécie. Só que elas estão aqui tentando, só como é que é, se infiltrar, né? Fazer parte do planeta. E elas vão olhar, e elas vão reconhecer de cara que elas não têm absolutamente nada do que as crianças empáticas têm. Elas não têm a capacidade de amar, de serem amadas, de falar a verdade, de serem boas de coração, de terem um desenvolvimento moral acentuado, de ficarem muito irritadas na presença de injustiças, sofrimentos, etc. e tal. Então, as criaturas narcisistas, num âmbito familiar, se tem alguém que nasceu assim, e essa criatura e essa pessoa que nasceu nesse núcleo de criaturas narcisistas não comungar no narcisismo, ela vai ser excomungada como o bode expiatório. E aí o inferno, ela vai viver um inferno de abusos, e esses abusos eles vão de níveis menores para maiores, dependendo do nível de toxicidade da família. Se você que está me escutando agora, eu quero que você entenda que você tem qualidades, você tem atributos, você tem um perfil de empatia, de uma pessoa empática, que tem luz, que tem amor. Só que justamente que você fica, sabe, muito mal quando vê injustiças, maltrato com animais. E justamente por você ser assim, ser uma pessoa com um desenvolvimento moral acentuado, real, verdadeiro, transparente. Então, eu acho importante falar sobre isso, pessoal, porque vocês não podem esquecer, mesmo que tenham passado por esse abuso infernal, que vocês têm essas qualidades. E são essas qualidades que vão tirar vocês e fazer a regeneração do processo de vocês. Tá? Mas vocês nunca podem esquecer que, primeiro, vocês não têm culpa nenhuma do que aconteceu. Vocês não têm culpa dessas criaturas agirem da forma que agiram, sabe? E terem vitimizado vocês da maneira que vitimizaram, e com todo o gaslight, com toda a mentira. Porque o gaslight, pessoal, ele é utilizado para fazer com que você esqueça que você tem essas habilidades que as criaturas narcisistas não têm. Porque daí a pessoa louca, a pessoa errada, a pessoa problemática é você. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse gaslight, ele é feito durante tanto tempo, que se você
não conseguir, entendeu? Força, você vai acabar achando que você realmente é tudo aquilo que estão criando sobre você, entende? E você começa a apagar a sua luz. E não é que a sua luz esteja apagando, ela está sendo tomada por essas criaturas narcisistas ao longo da sua infância. E aí você vai entrar na sua vida adulta com sérios problemas, entendeu, decorrentes disso. Então, quando chega a época de final de ano, que essa situação toda passa em questão de minutos, porque está sendo muito complicado e as pessoas não querem, elas não sabem às vezes nem o que está causando tanto desconforto, mas elas sentem o desconforto. E isso são sinais que tem algo aí, pessoal, que aconteceu que vocês talvez não tenham nem conseguido se lembrar ainda do que é. Mas se tiver alguma... Entende? Na hora que vocês começarem a acessar essas informações, vocês vão ver como isso pode estar influenciando vocês, inclusive hoje em dia. Como as coisas têm causa e efeito, elas estão ligadas. Então, assim, só repetindo, quem passou por isso, a culpa não é sua, tá? E você tem um conjunto, um perfil que essas criaturas não têm. E justamente por você ser assim que as criaturas narcisistas querem destruir você e querem usar você como um suprimento para obter aquilo que elas não têm. Então elas querem extrair de você o que elas não têm, mesmo que isso cause inclusive a sua morte, ou a sua loucura, ou a sua saúde, entendeu? Então, primeiro, a culpa não é sua, tá? E aí, o que se faz numa situação dessas, entende? Eu acho assim, pessoal, se vocês têm como evitar o contato com essas pessoas, a primeira opção é essa, evitem. Mas, se vocês não têm essa opção, tá? Vocês têm que se lembrar que vocês, se forem participar de uma festa, de um evento natalino, novo, etc. e tal, vocês têm que estar cientes que tudo é um teatro, tudo é uma mentira, para mostrar que as criaturas narcisistas são boazinhas e você é a pessoa problemática. E não cair na tentação de agir da forma como as criaturas narcisistas querem que você age, de maneira irritada, de maneira depressiva, de maneira isolada, entendeu? Porque isso tudo é um teatro, isso tudo é uma mentira, isso tudo é um gaslight, não existe. E só vai existir se você quiser que exista, se você tornar aquilo real. Então, se você tiver que passar por uma situação onde aconteça, tá, essa interação com as criaturas narcisistas em festas de finais de ano, não se esqueça, não deixe isso sair da sua mente, que você é muito mais do que isso aí. Entende? Se você não tem como evitar o contato com essas pessoas, mantenha o contato em cima da seguinte situação: você vai fornecer as informações que você quer que elas saibam. Você não tem que falar da sua vida, você não tem que se expor. Você faz isso de uma forma tranquila, troca de assunto, entendeu? Se você vê que estão tentando explorar a sua vida pessoal, fale de outra coisa, fale de um filme, fale de uma viagem, fale de um esporte, fale de alguma coisa que você leu, assistiu, entende? Você não tem que cair, você não tem que dar explicação para ninguém. E essas pessoas, elas vão instigar você para que você produza exatamente o comportamento que elas querem que você produza, porque você é o bode expiatório. E o papel do bode expiatório em festas de finais de ano, em famílias narcisistas, é muito difícil. É muito, muito difícil. Mas ele se torna menos difícil quando você começa a utilizar táticas de se esquivar desses ataques, se você não consegue evitar eles. E é isso que você tem que começar a pensar, entendeu? Você tem que começar a
prestar atenção quais são os gatilhos que disparam uma reação em você. Quais são as situações criadas pelas criaturas narcisistas que disparam uma reação em você. Ou de repente são críticas, são reclamações, são injustiças, são mentiras. E você sabe, quando isso começa a ser disparado contra você, você tem uma tendência reativa. Então você vai ter que fazer um esforço de entender, lá vem as balas na minha direção e esquivar delas. Entendeu? Porque essas balas não vão, elas não vão atingir você se você não deixar que elas as atinjam. Elas não vão, porque você sabe que elas vão ser disparadas já com antecedência. E você vai ouvir, saber quando elas foram disparadas. E com isso você consegue se esquivar. E o fato de, se você se esquivar delas, vai deixar essas criaturas narcisistas completamente perdidas. Porque elas não vão entender o que está acontecendo. Entende? Elas vão ficar sem reação e vão tentar descobrir o que está acontecendo com você, porque elas estão apertando os botões que elas mesmas instalaram em você e eles não estão fazendo efeito no robozinho. Mas você não tem que responder nada, entendeu? Deixa essas criaturas sofrerem na sua angústia por falta de informação. Você não está nesse núcleo para fornecer informação para essas criaturas. Entende? E essa é uma dinâmica que fatalmente vai acontecer nas festas de finais de ano se você não conseguir evitar. Entende? E comece a ocupar a sua mente com o que você realmente quer fazer na sua vida. O que você quer fazer para você. Eu sei que a autoestima, que a confiança, que a credibilidade, que tem muita coisa aí que não está legal, entende? Para começar a fazer planos, mas você tem que começar a pensar em sair disso. E só alinhavando, porque eu não vou entrar nesse assunto hoje, que aí vai ser a parte do outro vídeo, que é a questão de narcisistas ocultos, invertidos, tal. Porque assim, pessoal, eu passei por isso. Eu tinha tudo, ou para ter morrido nesse coma, ou das doenças terminais, entende? Ou seja, ou inclusive ter virado um narcisista oculto, tá? Ou um codependente, porque não consegui sair do abuso, não consegui resolver, me resgatar disso aí. E é isso por isso que eu falo que é importante vocês daqui em diante começarem a pensar cada vez mais o que vocês querem fazer para vocês e se afastar dessas pessoas, dessas criaturas, entendeu? Mesmo que seja o núcleo familiar de vocês, seja um relacionamento, vocês têm que dar o fora disso. E aí é a questão, entende? Eu consegui, aí ainda, né, todos os dias trabalho nesse processo e divido as informações com vocês de como é que tem sido essa experiência. E uma das coisas que acontece, pessoal, é as características, né, só pincelando assim, de criaturas narcisistas ocultas. A criatura narcisista oculta e a codependente normalmente é aquela que não se recuperou de um abuso narcisista, entendeu? Ou que ela não se tornou uma narcisista deflagrada. E as características, só para vocês entenderem, assim, muita gente fala que a criatura narcisista oculta é inofensiva, que não é manipuladora, tal. Eu discordo, tá? Essa pessoa, ela vai mentir. Vocês se lembram do filme Senhor dos Anéis? Se lembram do Sméagol, do Gollum, que tinha aquela dupla personalidade? Mas quem olha vai ver aquele bichinho
Pode ser até bonitinho, com aqueles olhos grandes, tipo perna longa, esquálido, né? O Sméagol. Mas tinha uma outra criatura ali. Tipo uma dupla personalidade, tinha uma outra criatura ali. E essa criatura vai se manifestar quando ninguém está prestando atenção. Quem realmente ela é. Essa é a criatura, essa é a narcisista oculta. A narcisista oculta, ela vai, primeiro, ela tem necessidade de se mostrar a vítima, sempre. Porque, inclusive, ela vai dizer que ela é sua vítima. Você a está vitimizando. Como quem não viu aquele vídeo Níveis de Abuso por Narcisistas, está passando o link aí, eu falo sobre essa questão, onde a criatura narcisista vai mostrar que você é a pessoa errada, que você é... Porque ela tem essa questão passiva-agressiva, entende? Ela é uma pessoa que ela não vai se mostrar como ela é, porque ela tem uma insegurança absoluta, entende? Da chance dela conseguir fazer qualquer coisa. Então, essa criatura narcisista oculta, tá? Ela tem os padrões narcisistas, só que todos escondidos, ocultos. E o que essa criatura quer mostrar, e ela é consciente de tudo isso, e por isso que ela vai ocultar, porque ela não quer que ninguém descubra quem realmente ela é. Essa pessoa, ela vai ser extremamente agressiva, ela vai entrar ela vai tentar causar caos, entendeu? Com mentiras, com desinformação. Se vocês olharem comentários de alguma... Já tem comentários dessas criaturas aqui no canal. Antes eu apagava, agora eu deixo, para que vocês vejam exatamente aonde estão, entende? Essas criaturas, elas vão tentar, sabe? Elas vão ter muita inveja de alguém. Se você, entende? Caiu numa situação em que tem uma criatura narcisista oculta, ela vai ter inveja de você. E ela vai criticar, mas sempre de maneira sutil, sempre de maneira oculta, entende? Tipo, você vai convidar ela para ir numa festa, né? Você vai estar na festa de final de ano novo. Em vez de ela dizer que não vai, ela vai, mas aí na festa ela fica queimando o seu filme o tempo inteiro para todo mundo, se fazendo de coitadinha, dizendo que você é a peste. As criaturas narcisistas ocultas, elas são codependentes porque elas precisam, elas acendem, elas, sabe, parece uma árvore de Natal iluminada, na presença de narcisistas. Elas precisam ter relacionamentos com narcisistas. Essa é a codependência. Tá? Então, elas precisam estar relacionadas com alguém narcisista extrovertido. E aí elas vão se passar por vítimas. Olha, entende? Elas vão estar sempre dizendo que elas são as vitimizadas, mas elas vão se colocar nessas situações, elas não conseguem sair dessas situações. E vocês vão reconhecer que essas pessoas estão por aí, pessoal. Essas pessoas estão na política, essas pessoas estão na universidade dando aula de psicologia e psiquiatria, sabe? São tenentistas, tem médicos, médicas, advogadas, políticas, presidentes, CEOs de organizações transnacionais. Essas criaturas estão soltas, entende? É difícil reconhecer, mas você só vai reconhecer e vai entender quem são essas criaturas num relacionamento, porque aí você vai passar pelo oculto, você vai enxergar além do oculto, além do que está escondido. E aí vem o gaslight, porque a pessoa, se ela descobrir,
se ela sentir que está sendo descoberta, e como eu falei nos outros vídeos, a pessoa ela vai querer se mostrar para você como a pessoa que você sempre quis encontrar na sua vida, a questão metamórfica. Porque essas pessoas, elas são, cara, assim, promiscuidade é pouco, entendeu? Assim, você não vai ter nem ideia do que as pessoas são capazes de fazer para atrair suprimentos, para atrair pessoas que fiquem servindo como suprimento, e essa pessoa, como ela é muito insegura, como ela é muito fraca e agressiva ao mesmo tempo, ela vai precisar dessa bajulação constante para ela. É uma pessoa que ela não consegue falar de algum assunto que não seja sobre ela. Tem que ser sobre ela. Mas coisas superficiais, entendeu? Se você perguntar o que ela quer fazer, ou sabe como é que vai ser a vida dela daqui a 5, 10 anos, ela vai pensar, poxa, eu quero estar com cabelo assim, eu quero estar com o corpo assim. Sempre é uma questão estética, tá? Nada, é sempre uma questão mostrando a imagem física, a casca, mas não o conteúdo é oculto. Então essa pessoa, essa criatura narcisista, ela vai fazer essas situações de contaminação. Isso é só para começar a alinhavar um pouco, entendeu? E isso, quando se encontra numa festa de final de ano, se torna uma situação bem complicada, porque essa pessoa ela vai ainda denegrir a sua imagem, entende? Se você for o foco, o alvo dessa pessoa, ela vai mentir, ela vai fazer calúnias sobre você, sabe? Ela vai proferir coisas extremamente nocivas contra a sua pessoa, para quem estiver lá, com aquela carinha de inocente, de querida. Oh. Porque, pessoal, existe... E por que as pessoas caem nisso? Porque as pessoas projetam nos outros aquilo que elas querem acreditar como sendo verdade. Então, é que nem aquela questão metamórfica. A pessoa está projetando em alguém aquilo que ela sempre quis encontrar numa outra pessoa, e a criatura narcisista oculta vai olhar aquilo ali e dizer assim, puxa, o cara está passando um filmezinho da projeção da alma gêmea dele, eu vou ser essa pessoa. E ela vai ser essa pessoa para todas as pessoas se ela quiser manipular. Só que da forma passiva-agressiva, se passando por ingênua, se passando por frágil. E isso numa festa de Natal, acontecer uma situação dessas, e a pessoa simplesmente vai adorar, entende? Porque ela vai conseguir enrolar um monte de gente, vai destruir a sua imagem e tornar cada vez menos provável a sua chance de mostrar de fato quem é essa pessoa e as consequências de quem ela é e do que ela faz. E ela está sabendo que você está sabendo, então ela vai correr na frente fazendo isso. Isso é só para alinhavar a questão de narcisistas ocultas dentro desse ambiente, tá? De festas de final de ano, para vocês tomarem cuidado. Como no meu caso, eu nasci numa família narcisista e isso me deixou predisposto a ter relacionamentos com criaturas narcisistas, mas não porque eu quis, e sim porque eu não sabia outra forma, entendeu? De relacionamento saudável, eu não sabia outra forma de não ficar mendigando por farelos, migalha de atenção. Então, a pessoa que ela está em contato com criaturas narcisistas, relacionamentos narcisistas, difere da oculta, porque a oculta, ela escolhe isso. E a pessoa, quando acorda para essa situação toda de abuso por narcisistas, ela não quer, ela quer distância. Por isso que eu falei, vocês têm que sempre ter na mente de vocês, para vocês estarem livre e longe dessas criaturas, que é o que vocês devem estar sempre planejando e botando em prática, até que vocês vão conseguir.
Enquanto vocês não conseguem, vocês vão usando melhoria contínua, aprendendo com o erro de vocês, porque não deu certo, e fazendo a coisa cada vez melhor para que vocês consigam, porque vocês têm o direito de ter uma festa de final de ano com as pessoas que vocês gostam, pessoas saudáveis, pessoas boas, e tornar isso uma experiência agradável. E não um pesadelo, não um inferno. Tá? Então, eu quero dizer que as criaturas narcisistas ocultas, elas escolhem, elas vão querer sempre o contato, e por isso a codependência com criaturas narcisistas extrovertidas. Quem foi vitimizada por criaturas narcisistas, sendo ocultas ou não, vai entender que na hora que vocês acordam para isso, vocês não querem de hipótese nenhuma, nunca mais nada nem sequer parecido com isso. Então, às vezes a pessoa ela teve uma chefa, um chefe narcisista, entende? Mas ela esteve naquele relacionamento porque ela não sabia o que era aquilo, aonde ela estava. E aí quando ela descobre, ela evita aquilo. E essa é a diferença da codependência. A codependência vai estar sempre querendo o contato com as criaturas narcisistas e reclamando que ela é a vítima e que ela está sendo abusada e blá 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 e tal. Entendeu? Ela não sai daquilo. É o eterno drama. E ela vai tentar trazer todo mundo para o redemoinho do drama dela, para que todo mundo escute ela. Entende? Pessoal, espero que essa primeira parte tenha ajudado. Espero que esse vídeo chegue, como eu sempre falo, no momento oportuno, para quem estiver tentando entender o que está acontecendo. Obrigado pela audiência de vocês. Às vezes eu falo que eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, né? Eu fico muito feliz em ler o comentário de vocês, né? E eu desejo então que eu espero que todos fiquem bem, tá? E que as informações possam sempre ajudar a todas as pessoas que procuram a entender um pouco melhor o que está acontecendo, para que vocês consigam se ver livres dessas criaturas malignas, tá certo? Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.